Oi! Olá meninos e meninas, tudo bem? Espero bem que sim. Daqui a vossa pretinha, a preta de Luanda. Para quem é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Bruna Terramonte, a preta de Luanda. Aproveita já para subscrever. Para subscrever é só clicar nesse botãozinho vermelho que fica aqui embaixo. Alguns dias atrás eu postei essa foto no meu Instagram e no Facebook, né? Aproveita já, para quem não me segue, no Instagram também é preta de Luanda. Com esse batom, e tive muitas perguntas sobre que batom era esse, que batom era esse, que batom era esse. Esse batomzinho das deusas, né? É o Atitude 21 da Faria Cosméticos. Deixa eu ver se vocês conseguem ver a marca. Eu já tenho esse batom há algum tempo, inclusive eu já tenho um vídeo aqui no canal com esse batom. Mas eu recebi duras críticas, porque eu fiz uma make muito basicazinha, e as minhas amigas maquilhadoras chamaram a atenção, sabe Bruna, esse batom é muito lindo, não dá para usar dessa forma, você tem que valorizar melhor esse batom. Então eu resolvi fazer resolvi que quando eu aprendesse a usar melhor, a maquiar melhor, né? Já agora eu estou a ter aulas de maquiagem, né? Vocês deixam aqui nos comentários para falar como é que eu estou a ficar, se estou a aprender bem ou não. E resolvi usar nesta foto. Como eu disse, ele é o batom Atitude, como o nome diz, Atitude. É um batom super cheiroso. Tem um cheiro assim a baunilha. E é de uma angolana, então acho que é importante também falarmos do trabalho das nossas irmãs. A Faria Cosmético é uma marca angolana. Aproveito já mais uma vez, muito obrigada Cláudia pelo batom, tenho amado muito. Como diz o nome, atitude, ele realmente exalta, é preciso ter atitude para usar, exalta o melhor de nós, da deusa que nós temos, da preta africana que nós somos. Mas o vídeo de hoje não é para fazer uma resenha sobre esse batom, na realidade eu pretendia falar um pouquinho melhor dele quando estivesse a falar dos meus recebidos, porque eu tenho algumas coisas de Luanda para vir. Então quis aproveitar para falar de uma única vez e não falar assim por partes. Mas vocês como perguntaram qual era o batom que eu estava a usar, o batom verde que eu estava a usar é o Atitude. Na realidade o batom que eu estou a usar na foto, né? Não posso dizer o batom verde, o batom da Atitude é o Atitude. Mas o vídeo de hoje é para falar sobre isto. Vocês provavelmente devem estar a me perguntar, mas para isso é o quê? Isso é um coletor menstrual, ou copo menstrual, que é feito de silicone cirúrgico, né? Tem uma forma de copinho e tem uma hastezinha. Eu comprei o meu em Luanda já há algum tempo. Essa altura não sei dizer basicamente onde é que tem, mas provavelmente vocês encontram em alguma página nas redes sociais ou nas farmácias, não custa nada perguntar. E muitas farmácias aceitam pedidos de encomenda, vocês encomendam os vossos coletores. O meu coletor veio nessa sacolinha, que é a mesma sacolinha que eu uso para conservar ele. Ele tem durabilidade de 5 a 8 anos, dependendo da forma como é usado. E como eu disse, ele tem dois tamanhos, tem o tamanho 1 e o tamanho 2. O tamanho 1 é para mulheres de até 30 anos, eu como ainda não tenho 30, né? Comprei o tamanho 1. E depois encontrei o tamanho 2, que é para mulheres com mais de 30 anos ou que já tiveram filhos. Como já tenho filho, né? Comprei também. Então eu tenho dois coletores menstruais. Aqui está a chover, então provavelmente vocês vão ouvir barulho de chuva. Mas eu realmente já tinha feito esse vídeo, mas ficou muito escuro, o som não se ouvia bem. Então resolvi voltar a fazer, porque eu acho que essa é uma matéria que é importante que se fale. Para dizer que o coletor menstrual salvou a minha vida de duas formas. A primeira é que ele reduziu os meus custos, né? Porque fazendo a conta do quanto nós gastamos de pensos, os pensos são os absorventes externos, que nós aqui chamamos Modex, nós até chamamos de penso, chamamos mesmo Modex, porque penso chamamos as toalhinhas, que também eu gostaria de falar um pouquinho, gostaria de mostrar como fazer um penso ecológico, que é o absorvente ecológico. Isso nos próximos vídeos vou ficar aqui a vos dever. Vocês aproveitam para deixar aqui nos comentários para falarem as vossas dúvidas relacionadas a esse assunto.
Esse vídeo vai parecer que é muito feminino, mas eu já tinha dito que ia falar um pouquinho mais sobre feminilidades, um pouquinho mais sobre mulheres, porque é importante que as mulheres se conheçam, que falem de coisas que acabam por criar um certo tabu. Ainda se tem muito receio porque se associa muito a nossa menstruação a coisa suja, nojenta, que não é parte nossa. Todas as mulheres que têm útero, né, passam por esse processo em alguma fase da sua vida. Então é importante que se fale da menstruação como uma coisa natural. O coletor só vão porque reduzir os custos, porque se vocês fizerem só umas continhas de cada Modex, quanto nós compramos por cada pacote de Modex e quanto nós usamos por cada ciclo, durante um ano é muito dinheiro. Agora vocês façam essa conta vezes 5 a 8, ou 8. Dá muito dinheiro, esse dinheiro podemos usar em outras coisas. Primeiro, porque podemos investir em alguma coisa. Segundo, o ambiente agradece, como eu disse. O coletor menstrual é feito de silicone cirúrgico, que o mesmo silicone que é usado nos hospitais para alguns procedimentos. Então o risco de contaminação com ele é baixo. Claro que você precisa esterilizar. Eu esterilizo colocando ele num frasco de plástico um frasco de vidro. Aproveito para reutilizar, né, um frasco de vidro de azeitona. Tiro o rótulo, lavo muito bem. Primeiro lavo o meu coletor, claro, lavo com água e sabão e depois coloco neste frasco com água e levo em banho-maria. Faço isso no início e no final de cada ciclo, quando termina, né? Quando o meu período aparece, geralmente faço isso. E quando o meu período termina também lavo, faço esse procedimento e volto a guardar ele na bolsinha dele. Como eu disse, ele tem durabilidade de 5 a 8 anos, dependendo da forma como é usado. Ele é super prático. No início eu tive algumas dificuldades pela forma de colocação. Eu colocava mal e acabava por me sujar, principalmente de noite, porque o meu fluxo de noite, aliás, o fluxo de noite é mais intenso porque nós nos levantamos tanto. Por aí. Como eu disse, o coletor menstrual tem o meu, né? Não sei se todos são assim, mas pelo menos os meus, como os dois são idênticos a este. Tem algumas unidades milimétricas, tem 7,5 ml e 15 ml. E eles têm 2 ranhuras em cada lado, 2 linhas. Então eu costumo. Eu já tenho, no Google tem várias formas de colocação, mas a forma que eu me adaptei foi esta. Eu coloco o meu dedo indicador, assim, para ele fazer um formato de uma flor, e depois enrolo e coloco num canal vaginal. Vou girando, coloco assim, vou fazendo uma espécie de gira, e quando ele chegar no útero ele abre, faz mesmo esse barulho que fez, como se fosse um balãozinho, que ele soltou um pouquinho de ar. Uma outra coisa que eu quis falar, porque surgem algumas dúvidas de meninas que perguntam se o coletor coloca-se no mesmo lugar na urina, se não vai lhe atrapalhar a urina. Meninas, queridas mulheres da minha vida, a nossa vulva, ou a nossa flor preciosa, como eu costumo chamar, que é o nosso órgão feminino, tem várias partes. Nós temos os grandes lábios, os pequenos lábios, ou os lábios externos, os lábios internos. Temos o clítoris, temos a uretra, que tem os orifícios, que a uretra, que geralmente a nossa uretra, por ser mais curtinha, temos assim uma espécie de 2 pontinhos, que é o orifício urinário, que é por onde sai a urina, por palavras miúdas, por onde sai o xixi. E temos um pouquinho mais embaixo, que temos um canalzinho, um buraquinho, que é o canal vaginal ou a vagina. Então, às vezes falar uma vagina como se a vulva fosse a vagina. A vagina é apenas o canal por onde entra, abraça, como eu costumo explicar na minha filha, porque eu acho que é importante que se ensine educação sexual para prevenirmos formas de abuso, para incitarmos as mulheres a se conhecerem, a se amarem, a conhecerem o próprio corpo. É importante que se fale, que se explique, principalmente nas mais novas, nas sobrinhas, nas filhas, nas irmãs. Explique como funciona o nosso corpo feminino, o nosso órgão feminino, que é das coisas mais incríveis da natureza. Uma mulher, o útero parece uma perazinha, é capaz de armazenar um bebê. Então é importante que se fale, que se tire esse tabu
que o nosso corpo não pode ser tocado, que é feio, que cheira mal, que sei lá. Não cheira mal. Eu costumo ensinar a minha filha como lavar, como é cada parte, os nomes e lhe explicar que a parte do corpo dela, que somente a parte do corpo dela mais sagrada, que somente ela deve tocar, que ela não deve tocar nos outros, assim como ninguém deve tocar no corpo dela. Que voltando à explicação, que não recomendo o uso de coletor menstrual para mulheres que são virgens, porque para quem não sabe, a vagina, como eu disse, o orifício vaginal, que é a parte onde abraça o pênis numa relação sexual, que sai o bebê na altura do parto e que sai o sangue menstrual, no ciclo menstrual, na altura do período, né? Período menstrual, ou regra. Geralmente, para mulheres que nunca tiveram relação sexual com penetração, tem uma membranazinha ou uma espécie de peliculazinha que tapa, que chama-se ímen. O ímen pode ser perfurado, há mulheres que têm um ímen assim com alguns pontinhos, tem outras mulheres que têm um ímen com uma espécie de ranhura, tem mulheres que têm um ímen fechado, totalmente fechado, que muitas das vezes o ginecologista é que acaba por dar um toque para abrir, para aumentar, para poder sair o sangue menstrual. E tem mulheres que já nascem sem o ímen. Sim, há mulheres que já nascem sem o ímen. Então, perder a virgindade não consiste simplesmente em romper o ímen. Até porque o ímen pode ser rompido de outras formas. Mas sim ter o primeiro contato sexual com penetração. Tendo o uso de coletores internos para mulheres virgens. Mas se ela resolver, com mulheres que nunca tiveram contação, mas se ela resolver é também uma opção dela e também tem o meu apoio, tá? Como eu disse, o meu coletor menstrual eu coloco daquela forma e eu só consigo colocar ele agachada. Já tentei colocar sentada, deitada, não funciona, acaba por não... Sinto que não coloquei bem então eu prefiro colocar ele agachada, conforme eu disse, eu faço a rosa, a florzinha, porque ele fica mesmo parecendo uma flor. E vou colocando assim, né? Dobro. E essa é a forma que eu sinto mais confortável para colocar. Claro que existem outras formas, vocês podem pesquisar no Google e achar qual é a forma que vocês melhor sentem, que se adaptam melhor. Essa foi a primeira, né? A primeira coisa que o coletor menstrual ajudou-me. E a segunda é que ele troca-se de 2 a 3 vezes ao dia. Porque ele tem aqui algumas unidades, né? E o meu, confesso, para retirar, também tenho que falar para retirar, estou aqui a acabar por vos confundir um pouquinho. Para retirar ele é simplesmente só puxar essa haste, que fica assim, né? Fica já assim. E quando ele está cheio, você só precisa puxar um pouquinho a haste, ele desprende, desliza mesmo. E sai, geralmente você vê o sangue. O sangue não tem aquele cheiro forte que nós costumamos a sentir, porque aquele cheiro geralmente está associado ao Modex, ao plástico e a algumas substâncias que são usadas para deixar o Modex mais sequinho. Que muitas mulheres, principalmente, têm assaduras na hora do ciclo por causa do Modex. Isso é uma boa opção. Ou então os pensos ecológicos, que eu gostaria de falar um pouquinho mais dele aqui no canal, até porque eu tenho um projeto de produção e doação de absorventes ecológicos. Não é porque eu sou ambientalista, né? O ambiente agradece, e porque eu acho que nós somos a maioria, nós temos que ser a maioria. Mulheres devem fazer coisas por mulheres, mulheres devem ter sororidade, mulheres devem ser unidas, mulheres devem cuidar e proteger outras mulheres, porque nós somos a maioria, então temos mesmo a obrigação de ser a maioria. Uma mulher precisa aprender a cuidar de outra mulher. Por isso é que eu acho que não faz muito sentido essa rivalidade feminina, né? Mas isso são novelas para outras coisas. São outras novelas que não vêm ao caso, senão o vídeo também vai ficar bem longo. E depois vocês vão falar, Preta, você agora está a falar muito. Eu realmente, ultimamente, tenho falado muito. Mas é para dizer que o coletor menstrual acabou porque eu precisei trocar o coletor, estava a trocar o coletor de 3 a 4 vezes ao dia, que não é normal. E eu falei com uma amiga que é médica, né? Eu disse, o meu ciclo menstrual está muito, muito intenso. Ela disse, vai ao ginecologista o mais depressa possível para te observar. E quando eu fui, foi-me detectado um pólipo. Se vocês quiserem que eu fale sobre o pólipo, eu também venho para falar.
que o pólipo é um tumor benigno, que é derivado, não se conhece as reais causas, mas provavelmente é derivado de alterações hormonais, e é um alerta para mulheres principalmente que têm um ciclo menstrual muito longo, que têm um fluxo muito intenso, que acabam por desencadear anemia, principalmente na fase da regra. Para mulheres que têm escapos, para quem não sabe, escapos são aquelas manchinhas de sangue que nós costumamos, que algumas mulheres costumam ter no meio do ciclo menstrual. Eu tinha, porque o meu ciclo menstrual sempre foi muito longo e sempre associei aquilo à ovulação. Na realidade, é um sinal de alerta de que algo não vai tão bem assim no nosso corpo. É importante que se vá ao ginecologista, não simplesmente quando se está grávidas, porque esse é um hábito que não das angular, né? Só vão mesmo no ginecologista se estão ou grávidas para iniciar o pré-natal, ou se estão com algum corrimento, se estão com alguma situação assim, alguma dor particular, porque não vão mesmo ao médico assim porque tem que fazer preventivo. O médico explicou uma necessidade de se fazer um preventivo, de se conhecer a sua saúde, até porque o ginecologista acaba por detectar um monte de situações nossas, que passa a ser como se fosse um médico de família, na realidade, um médico, acho que é um médico que nós temos maior intimidade, porque nós mostramos algo do nosso corpo muito particular, muito pessoal, e precisamos ter alguém da nossa confiança, e geralmente os ginecologistas são muito fofos e acabam por nos passar uma certa confiança, e na bateria de exames acaba-se por detectar muitas outras situações prevenidas, para falar do cancro, do colo do útero, está aí o HPV, que é uma doença muito pouco falada, que é prevenível, que tem a vacina, que quando detectado muito cedo, no preventivo, né, as chances de cura são muito grandes, temos outras ITS, porque as pessoas só se preocupam com HIV, esquecem-se que tem muitas outras ITS que quando dadas no início podem ser tratadas e evitam infertilidade. Pode dizer que o pólipo é um tumor benigno, sim, que raramente evolui para cancro do colo do útero, mas pode ser um sinal de alerta e acaba por dificultar algumas mulheres que pretendem engravidar. Eu, como não tinha nenhum plano de ficar grávida, não mudava nada. Mas acaba por ser um impedimento para mulheres que querem engravidar, que estão a tentar engravidar. Então é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Sei que o vídeo ficou longo, mas é para chamar a atenção às mulheres, a importância de se procurar um médico, de cuidar da nossa saúde íntima. Se vocês quiserem que a Preta fale um pouquinho mais sobre saúde íntima, sobre saúde feminina, eu vou estar aqui, deixem aqui nos comentários se falam. Beijos da Preta, que Deus abençoe o canal de vocês.